Olá, meus queridos, tia já que tá morrendo de saudade de vocês, mas vamos estudar, né? Espero que vocês estejam bem e aproveite o tema que a gente vai trabalhar hoje. Nós vamos falar sobre um movimento estético que ocorreu na França no período de 1907 até 1914, que foi o cubismo. O cubismo também é conhecido como uma das vanguardas europeias, certo? O cubismo vem surgir em 1907 com uma obra de Pablo Picasso, que é um espanhol. Ele faz uma obra de mulheres onde eles chamam Mademoiselle Devgon, alguma coisa do tipo. Eram damas pintadas em uma tela onde ele aborda a nudez feminina com vários tipos de formas geométricas. Então, ele não usa definição específica de formas geométricas, mas ele faz uma abordagem com formas arredondadas em algumas partes dos corpos dessas damas. Ele faz partes pontiagudas, então ele faz essa abordagem e essa tela da Mademoiselles, ela vem dar o pontapé inicial e marca o início do cubismo em 1907. Pablo Picasso ficou conhecido como um dos pintores que representou esse movimento estético. E ele, como ele surge na França, nós também tivemos um pintor francês também conhecido por Braque, Georges Braque. E o movimento cubista ele ocorreu durante um período de conflito, de agitação, tanto política como cultural. E esse estilo ele vem quebrar com toda aquela dita perfeição dos períodos artísticos anteriores, e ela vem para mostrar que a natureza ela não precisa ser representada com tanta fidelidade, ou seja, eles tentavam representar em suas obras de arte, utilizando as formas geométricas, elementos da natureza ou situações cotidianas, mas abordando as formas geométricas e fugindo do padrão daquela perfeição pintada pelos artistas em outros movimentos que ocorreram, que antecederam o cubismo. Nós temos um artista chamado Paul Cézanne, que ele faz parte do pré-cubismo. Paul Cézanne ele era um artista que veio do movimento impressionista. Paul Cézanne não se considerava um artista com estilo cubista, mas ele dá o pontapé inicial quando ele pinta no movimento impressionista suas obras de natureza morta com detalhes ricos em formas geométricas. Então, passou-se a chamar o movimento pré-cubista, que é representado pelas obras de Paul Cézanne, certo? Mas essa definição do cubismo ela é feita em 3 fases. O pré-cubismo, que são as obras de Paul Cézanne, e nós temos a imagem de Paul Cézanne aí, e nós temos obras. Ele começou a pintar essas obras e abordando a arte africana, e nessas obras de arte ele ia fazendo representações de figuras geométricas. Aí nós temos a obra de arte que eu falei, de Pablo Picasso, das mulheres, e nós temos o cubismo analítico. O cubismo analítico ele vem de uma forma bem interessante, porque é onde tem a junção de algumas obras de artes que tem a representação de imagens com recortes, e ele usa uma pequena quantidade de cor. Já o cubismo sintético, ele vem quebrar
com o padrão utilizado pelo cubismo analítico de usar poucas cores e tons mais neutros, no cubismo sintético ele vem abordar uma grande quantidade de cor e cores fortes, e ele tenta representar as imagens em suas telas como recortes. Chega-se até um momento em que fala-se sobre o futurismo nessas imagens. Então, Georges Braque e Pablo Picasso, eles foram os grandes influenciadores do cubismo, e eles fizeram esse movimento durar de 1907 a 1914 durante um conflito enorme, como eu falei para vocês no início, que foi um momento de extrema euforia e inquietação, que foi o movimento durante e depois a guerra. E o movimento cubista, ele realmente acabou em 1914. Depois do movimento cubista, aí nós vamos ter outro movimento que vai seguir após ele, que é o abstracionismo. Mas o cubismo ele passa por momentos difíceis durante esses conflitos da guerra, mas ele tem um período de duração até razoável. Nós podemos afirmar com certeza que não foram só Picasso e Braque e Paul Cézanne que se destacaram. Paul Cézanne como pré-cubista, que se destacaram no cubismo, no caso Pablo Picasso e Georges Braque. Nós tivemos outros artistas, inclusive alguns artistas que tinham obras que eram influenciadas o movimento cubista. Nós tivemos artistas brasileiros como Tarsila do Amaral, que utilizou elementos do movimento estético, cubismo, em suas obras de artes. Mas olha uma questão, eu não estou afirmando que Tarsila do Amaral era um artista que utilizava apenas elementos cubistas, não. Tarsila do Amaral utilizava características em suas obras do movimento cubista, até porque Tarsila do Amaral faz parte de outro movimento artístico que chega no Brasil em 1922 com a Semana da Arte Moderna. Então Tarsila do Amaral ela faz essa abordagem com elementos das formas geométricas em suas obras, mas ela é uma pintora modernista. Ela tem em algumas obras características do movimento cubista, mas ela não se encaixa totalmente com o estilo propriamente dito cubista. Isso também vale para outros artistas. Nós podemos observar em um artista bem famoso também em suas obras de arte, que é Romero Brito. Romero Brito ele faz uma abordagem com várias formas geométricas, mas ele também tem muito na sua obra de arte de características da pop art. Romero Brito ele faz uma referência muito marcante quando a gente viu sobre o cubismo sintético, que é quando ele quebra aquela barreira de montar a obra de arte utilizando apenas uma cor, tons sobre tons do cubismo analítico, e o cubismo sintético vem com explosão de cores. E Romero Brito faz justamente isso, ele usa formas e cores fortes. Mas eu também não estou afirmando que Romero Brito é um pintor com características apenas do cubismo. Ele faz referências em suas obras, mas ele segue outros estilos também.